Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Excel. Hoje nós vamos começar a aprender a programar macros e programar em Visual Basic. Então, sem delongas, vamos começar para que o vídeo não fique longo e vocês gostem de assistir o vídeo até o final, ok? Bom, do mesmo jeito que eu fiz o anterior, eu já deixei prontinho aqui uma planilhinha, mas eu vou explicar para vocês como é que eu fiz essa planilha, tá? Então, vamos abrir. Legal. Aqui você já tem a primeira parte, que nada mais é, pessoal, que aquilo que você já está acostumado, o nosso fluxo de caixa, tá? A fórmula utilizada antigamente era uma fórmula de matriz ou uma fórmula normal. A fórmula de matriz era isto aqui. Tá vendo? Tem a chave aqui, que é aquele Ctrl Shift E, Enter, desculpa, Ctrl Shift Enter, tá aqui, tá? Então essa é a formulinha de matriz. Só que essa formulinha de matriz, ela só vai daqui até aqui, pessoal, ou seja, que é a linha 20. Se você tiver um dado na linha 21, perdeu o Playboy. Não tem nada aqui de fórmula, tá? Agora, no caso da que eu fiz em VBA, tá aqui, ó, olha que bonitinha. Você tem toda vindo só até a linha que eu coloquei. E quantas linhas mais eu colocar aqui embaixo, mais ele vai vir aqui para baixo, tá? E dentro da planilha não tem fórmula, pessoal. Olha que legal. Tem fórmula nenhuma. A fórmula só existe quando eu aperto este botãozinho aqui. Quando eu aperto esse botãozinho, ele vem aqui e refaz todos os cálculos. Imagina que você mexeu em alguma coisa aqui, teu saldo vai estar errado se você não apertar o botãozinho aqui. Então ele já acerta e deixa sempre certo o teu saldo final, tá? Eu até pus aqui do lado para ficar facinho para vocês verem o último saldo aqui. Ah, mas eu não estou acreditando, Renê. Não tem problema. Ó, vou marcar um pedacinho, ok? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V, tá? Ó, foi até 24, tá bom? E ESC para tirar aquele tracejado que tem de quando a gente copia qualquer coisa no Excel. Tá aqui, tenho tudo isso. Se eu apertar, primeiro vamos limpar, se eu apertar a nossa antiga, parou no 20. Tá? E se eu apertar a minha, tá lá, faz tudo. Não importa se é mais ou menos. Ah, mas eu só tinha até a 17, ele não vai fazer. Eu vou dar até limpar aqui para ficar legal, tá? Limpar e tal, ó. Tá vendo, pessoal? Olha que bacana. Não importa se você tem uma linha, 5 linhas, 10 linhas, ele sempre vai pegar e sempre vai ver quantas linhas tem, só vai fazer a conta que ele precisa. Ok? Bom, vocês lembram também que se vocês precisarem fazer alguma coisa no Excel que você fez errada, você tem que apertar o Ctrl Z ou vir aqui nesse negocinho aqui, ó. Só que é lógico, lembra pessoal, uma vez que você utilizar o comando em VBA, aqueles botões, acabou, perdeu. Não tem mais como utilizar. Aquilo é bom para quando você está utilizando a planilha e as fórmulas na própria planilha. Quando você usa VBA, perdeu. Você tem que saber que se uma vez que você fizer uma coisa e estiver errada, vai ficar errado. Ok? Bom, eu fiz também uma brincadeira aqui de formatação. Tá? A formatação que a gente tinha aprendido a fazer apertando esses botõezinhos aqui, com fonte, tamanho, negrito, preenchimento, cor da fonte, tudo tá aqui bonitinho, tá? E fiz a mesma coisa em VBA. Aí fala assim, mas faz a mesma coisa? Faz a mesma coisa. Só a diferença está na quantidade de linhas que o programa usou e que eu usei. Tá? Para fazer uma macro, pessoal, você não precisa aprender nada. Você tem que fazer o seguinte, você tem que vir aqui, apertar esse botão e vai vir essa tela. Gravar macro.
Aí você vai colocar o nome da tua macro aqui. Vou deixar como macro 101 e tá muito bonitinha, tá? Descrição. Teste de macro. E vou dar OK. Aí eu quero fazer uma determinada conta com essa macro várias vezes. Para mim fazer isso, pessoal, o mais simples é fazer assim. Venho aqui, seleciono onde eu quero que esteja a primeira fórmula, igual a isto, mais isto, menos isto. Essa é a nossa formulinha, pessoal. Beleza, só preciso dela. E aí, acabou a gravação, tá? Agora vamos ver essa macro aqui que a gente fez? Então vamos lá. Desenvolvedor, Visual Basic, módulos. Tá aqui, ó. Macro 101. Olha como é estranho. Ele escreve de uma maneira assim meia doida, né, pessoal? Olha, R-1, CRC-1, menos RC-2. Meu, o que é isso? Meu, é simples, muito simples. R é linha, C é coluna. R-1 significa linha menos uma linha. Se eu estou na linha 3, pegue da linha 2. Coluna, permanece a coluna que eu estou, porque eu não somei nem subtraí nada. Mais linha, permanece a linha que eu comecei. Menos C1, ou seja, para a esquerda uma casa. Aí, menos da fórmula, a linha permanece a mesma e a coluna vem para menos 2. Tá? Bacana. Bom, você viu que quando você faz a macro, a primeira coisa que ele fez foi colocar esse range E3.select. Bom, isso está falando o seguinte, que eu cliquei na célula E3 e ativei ela. Foi a primeira coisa que eu fiz. Tá? Só que quando eu faço isso, o que acontece? Se eu rodar essa fórmula 50 vezes, 1000 vezes, 1 zilhão de vezes, a única coisa que ele vai fazer é ir na E3 e colocar essa fórmula lá, só. Não é isso que eu quero. Eu quero ter uma coisa que eu possa usar em outras linhas. Então, o que eu faço? Olha que bacana, pessoal. Lógico, desde que a fórmula possa ser usada nas outras linhas, tá? Eu venho aqui e coloco um apóstrofe. E venho aqui e coloco um apóstrofe. Vocês viram que ficou em verde? Quando isso daqui está em verde, significa o seguinte. Isso é um comentário. Isso não é uma instrução. É um comentário. Está aqui, mas para o Visual Basic ele não existe. O que existe? Existe isto, que é o nome da macro. Existe isto, falando que é o final desta macro. E existe isto, que é o comando que está dentro da macro. Ok? Bom, vamos fazer isso daqui funcionar? Eu aqui, pessoal, eu coloquei uma carinha, tá? Onde eu achei essa carinha aqui, ó? Olha que bonitinho, ó. Aqui você tem imagens, clipart, formas no inserir, tá? Você pode vir aqui e escolher o que vocês quiserem aqui. Eu escolhi essa carinha para ficar bonitinho, tá? Depois que você escolhe a carinha, você ainda pode aumentar, diminuir, deixar mais gordinha, mais magrinha. Então, como eu sou mais gordinho, vou deixar ela mais gordinha. Gordinho, pronto, tá aqui. Feito isso, pessoal, o que eu preciso? Eu preciso atribuir a minha macro a essa figurinha. Então, toda vez que eu clicar nela, ela vai executar aquela macro. Então, eu vou atribuir, a nossa macro chama macro 101, tá aqui. E vou dar OK, tá? E vou clicar fora da figurinha. Pronto. Já está feito, pessoal. Ó, tá vendo que virou uma mãozinha? Essa mãozinha, quando vira, quer dizer que você pode clicar que vai acontecer alguma coisa, tá? Então, vou clicar aqui em limpar. Ficou tudo zerado, tá? Vou ativar a célula E3 e vou clicar aqui. Olha a fórmula que ele colocou, pessoal.
E2 mais D3 mais C3. Agora, vocês lembram que eu tirei aquelas duas instruçõezinhas. Para quê? Porque se eu vier aqui na linha de baixo e apertar de novo, ó, fez a fórmula de novo. Fez a fórmula de novo. Fez a fórmula de novo. Fez de novo. Fez de novo. Legal? Bom, por que ele faz isso? Por causa desse comando aqui, pessoal. Active Cell. Célula que está ativa. Uma vez que eu selecionei o local certo, onde ele tem que colocar a fórmula, ele vai colocar a fórmula lá. E se tiver no local certo, vai te dar um resultado que você precisa. É isso, sem mais, sem menos, sem invenção. Tá? Fórmula R1C1, isso fala para a macro que ela tem que colocar na célula ativa esta fórmula. Isso aqui é uma fórmula, pessoal. Tá? E não é R1, tal, ela vai escrever isso daqui. Não, ela vai escrever a fórmula de acordo com o que está nesse R1, C1 e assim por diante. Tá? Bom, vamos então passar a nossa parte, que é bem interessante, que é mostrando as contas, a formatação, a limpeza, tudo que eu fiz ali, apertando aqueles botõezinhos, esses daqui, tá? Por exemplo, limpar, que ele limpou tudo, até a formatação daqui, limpou aqui, tá? Formatação é isso daqui, tá? Ó, limpou, tá? Então, tudo isso daqui está dentro de um programinha. Esse programinha fica aqui dentro. Para que fique fácil, eu separei as coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa, esse módulo 1. Tá? Se eu quiser uma fórmula, eu vou abaixar aqui um pouquinho, pessoal, para ficar mais fácil para vocês verem as fórmulas. Depois a gente volta ao tamanho normal, tá? Vocês veem aqui, ó. Essa daqui é fazendo a fórmula normal. Foi aquela formulinha que eu mostrei para vocês. E esta daqui usa, em vez de fórmula R1C1, uma fórmula array. Aí ele vai pegar a mesma coisa que a gente fez com intervalo da linha 3 até a linha 19, linha 3 até a linha 20, aquele negócio todo que a gente tem lá da nossa array, e vai colocar aqui dentro para que seja feito. Entendeu, pessoal? Então, com isso daqui, automaticamente eu insiro a fórmula dentro das células que precisa. Ou seja, da E3 até E20. Ok? Bom, isso é o que o Excel faz para você. E agora, e você? Como é que você faz isso? Ok. Isso é como eu faço. Tá? Então, o que eu fiz? Primeiro, o que eu preciso saber. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a tela, só para vocês poderem visualizar embaixo. Ok? Pronto. Assim dá para vocês visualizarem essa parte aqui de baixo. Primeiro eu quero saber quantas linhas tem aqui. Para mim saber isso, pessoal, eu preciso contar. 1, 2, 3, tal. Para fazer essa conta, eu utilizo este comando aqui. Primeiro eu falo em qual aba eu quero contar. Plano 1, plano 2, plano 3, então fiz aqui, ó. Qual aba eu quero, tá? Aí eu posicionei o meu cursor na A1. E aí eu mandei ele contar a região que está sendo feita essa contagem. Qual é essa região, pessoal? Eu vou diminuir aqui. Essa região é isto aqui, ó. Isto é a região que ele vai contar. Só que ele conta de acordo com o comando que eu estou especificando aqui, que no caso é linhas. Ele só quer saber o número de linhas dessa região. Então, o número de linhas está aqui. E aqui está o comando contador. Então, ele vem aqui, ele olha, vê qual é a região que está desde o A1 até o finalzinho, que ele encontra uma linha em branco, e começa a contar. 1, 2, 3, tal, e vai me dar o número 16. Legal? Então, neste caso aqui, o meu número de linhas vai ser igual a 16. Tá? Aí, aquilo que eu falei para vocês do for next. Como eu preciso fazer
diversas vezes essa conta, ou seja, o saldo eu vou ter que fazer nessa linha, nessa linha, nessa linha. Então, para que eu faça essa conta em diversas linhas, eu tenho que colocar, primeiro, aonde começa o meu cálculo? Começa na minha linha 3, tá vendo? Se eu pegar aqui, ó, na minha linha 3, é o primeiro saldo que eu vou querer, começa aqui, tá? E vai até onde? Até o final, até a linha 16, neste caso. Então, até número de linhas que eu peguei daqui de cima. Então, vocês vão ver aqui, ó, o range, ou seja, a célula E3 vai conter o valor da E2, ó, x menos 1, mais a D3 menos a C3. Por quê? Porque o x é 3. Então, x é 3, E3. X é 3 menos 1, 2. X é 3 e x é 3. Legal? Ele vai fazer aqui. Feito da 3, o que ele vai? Para o próximo x. Qual é o próximo x? 4. Aí, tudo isso daqui vai virar 4, aqui vai virar 3, 4 e 4. E o próximo? É 5. Então, é 5, 4, 5 e 5. Pessoal, é exatamente a mesma continha que a gente fez à mão. Lembra? Tá aqui, ó. Até chegar no 15. Quando ele chegou no 15, o que eu fiz? Eu peguei para aquela célula lá em cima que eu tenho a F1, eu peguei o que está na coluna E, linha 16, lembra que aqui embaixo está a linha 16? E16, joguei na F1, tá vendo? Ó, eu quero que o valor da F1 seja o que está na E16. O range A1 simplesmente é para deixar o cursorzinho lá no cantinho da esquerda para não ficar atrapalhando em outro lugar. Precisa? Não. Pode deixar o cursor onde quiser. Eu gosto de fazer isso para ficar mais bonitinho. Isto é a macro gigante que está neste botãozinho aqui. Tá? Só para vocês verem, ó. Oh, desculpa, pessoal. A gente mudou aqui. Tem que apertar aqui, tá? Limpou tudo? Pronto. Ó, tá vendo? Ele fez a conta e não deixou fórmula nenhuma. Tá? Se eu vier aqui e mostrar para vocês a macro que está colocado, ó, macro exemplo. Como é que é o nome daqui? Macro exemplo. Legal? Bom, visto isso daqui, vocês vão ver que as outras são praticamente a mesma coisa, tá? Só um segundinho, pessoal. Pronto. Eu estava numa função que eu não poderia estar. Legal, vamos lá. Formatação. Bom, para formatar em amarelinho, botar linhazinha, aquela coisa toda, muito legal, diga-se de passagem, o Excel precisou de 77 linhas para conseguir fazer aquela formatação toda. Tá? Como que eu fiz aquela formatação, pessoal? Eu fui lá, apertei aquele botãozinho de macro aqui de baixo e fui lá. Marquei um negocinho, pus uma corzinha. Marquei outro negocinho, pus outra coisinha. Foi assim que eu fiz essa macro. Ok? Agora, este é o programinha que eu fiz. Ele começa na linha 80 e vai até a linha 106. Ou seja, com 26 linhas, pessoal, eu fiz a mesma coisa que ele fez com 77. Tá? Por quê? Porque eu usei as funções básicas. Ele usa muito, primeiro eu vou fazer a linhazinha na horizontal, depois a linhazinha na vertical da esquerda, a linhazinha na vertical da direita. Então ele vai construindo um pedacinho por vez. Aqui não, eu já
pus direto uma coisa que já constrói no quadrado completo. Eu pude fazer isso porque eu estou selecionando o quadradinho completo para botar as linhas. Se não, a minha ia ficar um pouco maior, não ia ficar só com esses 20 e poucas linhas, não. Ia ficar um pouco mais, mas não chegaria do tamanho da dele, tá? Chegaria um pouquinho menos, mas seria bem legal também, tá? Então, lembra do if que eu falei para vocês? O it está aqui, ó. O it, then e end with. Imagina que para cada coisa feita entre K1 e L14, tá? Eu tenho que colocar uma bordinha. Então, eu estou selecionado aqui e quero colocar a borda. Tá? A borda, para mim colocar, pessoal, eu preciso saber o estilo da linha, a largura da borda e a cor que eu quero da borda. Tá? Para mim escrever isso daqui, eu tenho que escrever assim, ó. Eu vou colocar aqui na frente para vocês. Então ficaria assim, ó. Selection ponto borders ponto line style igual x l continuous, tá? Então, quando eu escrevesse isso, ele faria uma linha contínua. Só para cada um desses carinhas aqui que vocês estão vendo o pontinho, eu teria que escrever sempre a mesma coisa no começo. Selection, borders, papapá. Selection, borders, papapá. Para que isso não ocorra, pessoal, o que inventaram? Inventaram uma coisa muito legal, que é o it. Então, com a seleção de bordas, que está aqui, ó, seleção, tá vendo? K1, L14, seleção, borda, linha, estilo da linha, largura da linha e cor da linha. São essas três coisas que eu preciso informar para ele para mim conseguir fazer uma bordinha em volta de um quadradinho. E aqui é em volta de todos os quadradinhos de K1 até L14. Tá aqui. Ok? Por isso que a gente usa o it. Para não ter que ficar escrevendo selection board, selection board, selection board. Vocês acham assim, mas isso aqui são só 3 linhas. E olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são 10. E às vezes tem mais, hein, pessoal? Tem comandos que tem 15, 20. Depende, se quiser trocar todos os comandos de uma situação específica, nossa, tem muita coisa. Muita coisa. Então, se vocês vão mexer em várias coisas, se for, por exemplo, só selection font igual a bold, por exemplo. Isso é uma coisinha simples. Agora, quando você vai ter que mexer em muita coisa, aí esquece. É bom utilizar o it, porque senão vocês vão ficar loucos. Tá? Bom, essa primeira parte eu fiz os quadradinhos. Nessa segunda parte eu peguei o K1L1, ou seja, o nosso cabeçalho, pus aquela cor esdrúxula meio esverdeada, tá? E aí eu acertei. Fonte negrito, o tipo da fonte é a calibre, o tamanho da fonte é 14 e as demais características eu não quero, ou seja, não quero que ela tenha um risco que ela seja pequenininha, que ela seja pequenininha na parte de cima, o superescrito, o subscrito, que tenha uma linha externa da fonte, que tenha uma sombra ou que tenha uma linha embaixo da fonte. Tá? Então, tá aqui, ó, falso, 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 falso. E lembra do nome? Olha o nome aqui, ó. Underline style none. Tá vendo? Aqui tá falando nenhum. Ou seja, tem algum underline? Não, nenhum. Não quero underline. Tá? E aqui é a corzinha da fonte que nós colocamos. Esqueci. Acho que é amarelo, né, pessoal? Vamos ver.
Vermelho, desculpe. Vermelhinho. Esse é aquele vermelho cintilante que nós temos aqui, ok? E depois o que eu fiz? Joguei para o A1 para ficar no cantinho ali e ficar quietinho. Beleza? E a parte da limpeza? A parte da limpeza, lembra que tem lá naquelas coisas Clear Contents? Clear Contents nada mais é, pessoal, que você limpar o conteúdo de cada célula que você indicar. Neste caso, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, saber quantas linhas eu tinha. Segunda, foi marcar desde o comecinho até o fim da coluna E, que é a nossa coluna de saldo, e limpar o que estava lá. Fui também na F1, que é aquela aqui em cima, e limpei também. Legal? Então deixei tudo limpo. Mas eu não limpei formatação, tá, pessoal? Só limpei o conteúdo que tinha interno. Formatação permaneceu. Ou seja, era verdinho com vermelhinho, verdinho com amarelinho, verdinho com azulzinho, vai manter aquilo lá, tá? Então, eu só limpei o conteúdo, ou seja, a numeração, uma fórmula que tivesse lá dentro da coisa, mas não a formatação dela, tá? Aí, limpar algumas formatações que tinham dentro desta coisinha aqui. Quais são as formatações? Esses quadradinhos, são as linhas de borda. Para fazer isto, eu venho aqui, seleciono o que eu quero e mando tirar a linha. Ó, aqui de novo, ó o none aqui, ó, pessoal. O none está aqui, tá? Aí, K1L1, select. E aqui é exatamente a mesma função que nós temos lá para colocar uma determinada fonte, uma determinada cor. Eu estou voltando tudo para o normal. Para voltar para o normal é none, false, aqui qual era a fonte que estava anteriormente, qual era o tamanho que estava anteriormente. Olha quanto false aqui, um none aqui e um zero aqui para voltar para o preto. E joguei dentro do A1 o meu cursor. Vocês viram que fácil, pessoal? Não tem assim uma coisa muito complicada você fazer um programa em VBA, tá? O que você precisa? Simplesmente prestar atenção como fazer esse programa, tá? Vocês viram que, olha, isso daqui é como o Excel já faz. Você pode usar? Pode. Só que você vai ter que pelo menos conhecer um pouquinho, saber que tem que tirar uma ou outra coisa para que ele possa funcionar em demais locais que você não tem hoje, tá? Isso é aquilo lá que nós mostramos para colocar a fórmula dentro de uma linha de uma coluna, ok? Uma fórmula normal. E o mais legal para vocês agora, dentro dessa parte do Visual Basic, é essa partinha aqui de baixo, pessoal. Olha que bacana. Tá vendo aqui? Verificação imediata. Isso é um plus para vocês, tá? Imagina que você quer testar uma determinada função para ver se funciona, ou o que é aquela função, que eu não sei o que é aquele treco, e quero ver se funciona ou não, tá? Eu venho aqui e testo ela, tá? Como que eu faço para testar? É lógico, você não vai conseguir testar um for next, porque ele tem que correr várias linhas, então não dá para você testar isso, tá? Mas, você consegue testar o quê? Por exemplo, eu coloco o símbolo de interrogação e significa imprima, ou seja, coloque na tela o que eu colocar na frente perguntando para você. Tá? Então eu quero saber a data. Está aqui. Ele mostrou a data para mim. Se eu quisesse saber a hora, viu? Não funciona, pessoal. Por quê? Porque o hora não é assim. Ele tem um padrão certo que você tem que escrever. Se você não fizer isso, não vai funcionar. Agora, para vocês saberem que o range, como é que funciona, olha aqui, pessoal. No A2 eu tenho essa data, não tenho? Então vamos lá. Range, abro, aspas,
A2, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, tá? Ele não faz diferença disso. Ponto, value. Ok? Ele vai me fazer aqui na parte de baixo desta linha o que tem aqui no A2. Vamos ver se ele faz mesmo? Enter. Tá aqui. Ah, mas eu queria saber o que era no A10 e não no A2. Você não tem que escrever de novo. Vem aqui em cima, pessoal. Muda. Vem aqui no final da linha. Enter. Tá aí. T14. É o que tá lá no 10. Tá? Para limpar, pessoal, é fácil. Vocês marcam aqui e apertam o delete. Pronto, tá limpo. Pode começar a escrever de novo. Ok? Então, essa parte de verificação imediata é legal para vocês testarem as coisas, como você vai fazer, se ela funciona do jeito certo, se a conta está certa, se a conta está errada. Por exemplo, imagina que você quer data mais 10, tá? Ou seja, você quer que seja a data de hoje mais 10 dias. Tá aqui, ó. 6 do 10. Você sabe que a conta é assim que você tem que fazer. Então, se eu colocar data de hoje igual a data mais 10. Olha o que ele colocou, pessoal. Falso. Entendeu? Por quê? Porque não tem nada a ver isso que eu coloquei. Tá? Agora, se eu quiser saber o quanto vale uma data de hoje ou qualquer coisa assim, eu vou pegar e vou fazer de uma outra maneira. Aqui eu só coloquei justamente para dar esses erros, para vocês verem que isso daqui é para vocês utilizarem quando vocês estão com uma dúvida de alguma coisa que vocês escreveram, ok? Com essa parte de verificação imediata, vocês podem ter essa verificação do que está acontecendo ou não. Basta colocar um ponto de interrogação na frente, tá, pessoal? E isso aqui vocês já vão conseguir brincar bastante, tá? Claro, vocês podem colocar uma conta. Então, por exemplo, range A18, A18, 18, tô cego, 18, ponto, value, igual a 5. Olha o que vai acontecer no A18, pessoal. O A18 está aqui, tá? Tá lá. 5 de 1 de 1900. Por quê? Porque aquela coluna está formatada como data. Eu só coloquei um número, então ele vai pegar o primeiro número de 1900, que é janeiro 5, 1900. Ok? Então é isso, pessoal. Eu não quero alongar muito, porque senão vai ficar muito chato isso daqui. E vocês viram que não tem nada de difícil de fazer isso daqui. Uma conta de for, uma questão de C fazer isso ou C fazer aquilo. É uma coisa muito simples. Nas próximas aulas vocês vão ver a utilização do C e afins. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, dá um like e se inscreva em nosso canal. Até o próximo, que vamos mostrar mais funçõezinhas para vocês fazerem e saberem mexer muito legal no Excel. Um abraço, pessoal!